Bem-vindos ao Podbext. Bem-vindos a mais um episódio do Podbext, o nosso podcast que é para trazer histórias, te apresentar pessoas que vai te ajudar a crescer nos seus negócios e aprendendo com os insights e as dicas de quem já passou pelo que você pode passar. Hoje, eu sou Thaisa Carelli e hoje eu vou apresentar para vocês os nossos convidados são da Aldan Contabilidade. Eu estou aqui com o Lucas e com os Leonardos, com o Leonardo Dantas e com o Leonardo Fernandes. Na verdade, é o contrário. Leonardo Fernandes e o Leonardo Dantas. Não tem problema. Então tá bom, vou chamar de Léo e Leonardo, que aí vocês vão saber. Quando falar com você, você é o Léo, você é o Leonardo. Perfeito. Lucas, você pode ser Lucas hoje mesmo. Sem problema. Tá bom? Tá bom. Sem nenhuma mudança, né? Gente, hoje o nosso tema é sobre contabilidade, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Então eles vão explicar de forma simples, de forma comum, e pra gente quebrar esse medo, esse dogma de que a parte de exatas, de contabilidade, é tudo muito difícil. Então, brevemente, vou começar aqui pelo Lucas. Brevemente, fala pra gente o que o escritório de contabilidade, o que a Aldan oferece para simplificar, para dar consultoria e fazer os seus clientes, as empresas que todas precisam de contabilidade, o que os clientes recebem da consultoria de vocês, o que vocês resolvem para as empresas. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer agora pessoalmente. A Aldan Consultoria ela é relativamente nova, começou no ano passado, e o nome dela, ele é composto por partes dos nossos sobrenomes. É Al de Alves e Dan de Dantas, né? Então, desde o começo a gente quis colocar uma palavra-chave na nossa razão social, que é a palavra consultoria. Então, consultoria, ela é, em tese, pouco oferecida em um mercado contábil que ele é totalmente... existe muita competitividade. Então, a palavra consultoria, ela é um diferencial. Então, a gente sempre quis colocar no papel, no nome, na razão, que a gente presta realmente uma consultoria. Tá? Então, o nosso trabalho, o que ele é? A gente não gosta de ir para o mercado para fazer uma simples transferência, tirar de um prestador de serviço e trazer para outro. Porque isso é monótono. O escritório contábil ele é muito mais que isso, né? É uma engrenagem, e essa engrenagem ela tem que rodar. Sim. Muito bem. E o nosso trabalho, o nosso grande diferencial, ele é o quê? A gente senta com o cliente e tenta realmente entender quais são as dores, principalmente. E no nosso diagnóstico, que a gente pega de A a Z da empresa, a gente consegue descobrir muita coisa e acaba apresentando para ele muitos problemas que nem ele sabe que tinha. Exato. Então, a gente pega profundamente ali a folha de pagamento dele, porque ele acha que ele faz tudo correto, mas faltam às um vezes pouco no detalhes. escuro, um pouco de falta de, eu diria, falta de apoio da antiga prestadora de serviço. Falta de orientação também. Orientação, né? É a palavra. E impostos. É uma coisa que está no Brasil, então todo mundo sofre com isso. Então a gente faz um diagnóstico realmente completo, ponta a ponta, para ver se está tudo coerente. Tá? Se ele está em alinhamento realmente com a lei. Então, nessas conversas sempre são transparentes. A gente gosta de fazer o trabalho idôneo, trabalho claro, correto. E nessa a gente faz cliente, faz amigo. Então a gente consegue se promover dessa forma e se diferenciar aí da concorrência contábil, que é gigantesca. Sim, tem que ter os diferenciais mesmo, né? Sim. Até porque é super necessário para qualquer CNPJ, precisa ter a assessoria contábil. Sim. Né? E, então, só para a gente contextualizar, né? Voltar um pouquinho. Quem que é o Lucas, quem que é o Leonardo, quem que é o Léo, como que vocês chegaram nessa parte de contabilidade e o principal, que eu acho que aí é o pulo do gato e o que interessa bastante pro nosso público, né? A gente fala para os empreendedores ou para quem quer empreender ou quem já tem as empresas. Certo. Como que surgiu a ideia e vocês tiveram a coragem de concretizar, de serem os donos do negócio de vocês? Ah, maravilha.
contando brevemente aí o nosso passado, a nossa caminhada, né, até a formação da UDAM. Eu conheci o Dantas na ETEC, meados aí de 2014, 15. É uma escola técnica aqui de São Paulo. A gente fala para o Brasil e para o mundo. O METEC é uma escola técnica do ensino médio aqui de São Paulo. Sim, né? A gente cursamos administração juntos. Então, nos formamos, fizemos parte do grupo, nos conhecemos lá. Formamos uma amizade muito, muito boa nessa época. E no finalzinho ali da nossa formação, o Léo apareceu em casa à noite, de social, uma coisa que eu nunca tinha visto a pessoa dele de social. Eles eram muito novos também, Muito né? novos. Eu tinha de 17 para 18. Acho que eu já tinha 18 anos na época já. Exatamente. Essa mesma faixa. E o Léo me chamou, eu falei, eu tô trabalhando no escritório de contabilidade, você tem interesse? Aí eu, vamos pra cima. Eu adorava, meu pai sempre trabalhou de terno, gravata de social, e eu adorava, eu queria aquilo pra mim. E surgiu a oportunidade assim, de cara. Então, abracei e fomos embora. E a gente começou ali no escritório de contabilidade de bairro mesmo, aprendendo desde do básico, até a gente crescer internamente. A gente foi ali... Passando por todas as áreas, fazendo tudo. Então foi realmente uma escalada, foi realmente um crescimento assim, exponencial. Coisa aí de 10 anos pra gente se estruturar. Nesse meio tempo, a gente convidou o Lucas também para trabalhar conosco. E formamos, né, essa equipe nossa, no escritório ali, relativamente 8 pessoas. E fomos crescendo. Então, cada um foi mais para um lado. Eu fui mais para o lado contábil, o Léo mais para o lado fiscal e o Lucas mais para o lado societário de legalização, ali mais parte de contrato. E começamos de baixo mesmo, aprendendo, sendo assistidos por alguém para crescer e começar a coordenar o departamento e ensinar pessoas. Então, o escritório deu essa oportunidade para nós, né? Máximo respeito e agradecimento aos nossos antigos gestores desse escritório. E nesse bate-papo entre coordenadores, sempre surgiu aquela vontade de... imagina o nosso. E a gente buscou alternativas para fazer acontecer. Então, o nome surgiu de uma conversa dentro do escritório. Isso vocês já tinham 10 anos de experiência sendo funcionários? Sendo funcionários. 10 anos. Nesses 10 anos, depois do técnico de administração, que era uma base de tudo, que vocês tinham também contabilidade e administração. Sim. Depois disso, nesses 10 anos que vocês despertaram para querer afunilar e ir pro superior de contabilidade, por exemplo? Isso, exatamente. Surgiu a oportunidade para ingressar dentro do departamento, né? Cada um nas suas... Isso. Vocês têm um documento, né? Isso, exatamente. É uma profissão regulamentada, né? Então, tem que ter um certificado. Exatamente. Então, para você atuar na área, você tem que ou estudar, o CRC ele dá essa opção para estudante, e a partir do momento que você se forma, você já corre atrás do registro. CRC. Do CRC. Certo, um certificado para os contadores. Isso. Que é obrigatório, porque se você não ensina, você não pode exercer a profissão. Então, essa é uma obrigatoriedade, como se fosse um médico, um advogado. Como a OAB do advogado. Exatamente. E foi nisso. Então, em um momento lá, para o começo de 2023, surgiu uma oportunidade de um grupo de clientes, um grupo relativamente grande, que a gente estava conversando, surgiu a oportunidade. Eu falei, estou precisando trocar de contador, não estou satisfeito com o trabalho que estão me oferecendo, Ligo não me atende, e eu estou precisando. Um grupo de 3 empresas relativamente muito grande, com faturamento ali em milhões. Considerável. Sentamos no final do dia, um olhou para a cara do outro. Vocês têm coragem ou não têm coragem? E aí a gente olhou um para a cara do outro e falou, não, vamos para cima. E a gente acabou topando esse projeto que a gente já tinha idealizado na mente, mas nunca tirado do papel. Ótimo, e vocês começaram já com clientes, né? Exatamente. Foi o que eu acho que isso que
pode ter encorajado mais, né? Com Não certeza. foi um tiro no escuro, assim. Vocês já tinham pelo menos uma base, um cliente, um faturamento mensal, pelo menos vocês iam ter. Com certeza. Uma mensalidade desse cliente grande. Longe de... Importante frisar também, Thaís, que a gente, como nós tínhamos cargos de gerência já, de geríamos coordenação. pessoas, a gente decidiu deixar tudo isso de lado. Isso vem uma conta aí que você abandona, que é salário, férias, prêmio. Estabilidade. Uma conta de estabilidade, Por né, assim, Léo? a gente troca por uma carteira de clientes que mal pagava os nossos salários, nem os custos na época. Então o nosso projeto era, a gente estava saindo mesmo para poder começar a ingressar nisso, onde o custo não cobria nem o que a gente ganhava na época. Né? Então, vocês iam ter, né? Como todo empresário ia ter que alugar um escritório, exatamente. Criar o CNPJ, aí vocês iam começar a pagar impostos que vocês dominam o assunto, iam começar a pagar os impostos que vocês otimizavam os pagamentos dos clientes. Sim, e o que foi mais bacana quando a gente começou essa parte, né, do desligamento da empresa, né, depois que a gente decidiu em tocar o projeto, né, decidimos, sentamos nós três, vamos seguir com a parte do escritório, vamos fazer a abertura, vamos. Então sentamos, decidimos, aí a gente conversou, vamos fazer o anúncio, né, para a empresa em determinado pro dono, dia, né? Pros donos, né, na verdade eram 3 donos, né, determinado dia. Perfeito, sentamos, chamamos eles para conversar, né, expomos todo o projeto, né, estávamos adquirindo essa carteira de clientes, tudo mais, que a partir de tal data estaremos desligando, consequentemente passando nosso bastão que a gente coordenava há alguns anos, né, agora de novo para a diretoria, e consequentemente seguiu nossa trajetória, nosso caminho, né. E com isso, por todo o tempo que a gente trabalhou com eles, tudo mais, né, surgiu uma oportunidade de a gente adquirir parte da carteira de clientes deles. Eles cederam? Eles cederam. A gente fez a aquisição de uma parte da carteira de clientes deles e levamos juntamente com nós. Então... Nossa, isso já foi mais super diferencial, um presentão. Foi um presente. Um presente. Que legal. A palavra é realmente essa. Foi um presentão. Esses 3... essa empresa que eram 3... uma holding com 3 empresas que vinha queixando, era uma dor, vinha queixando de atendimento, de prestação de contas. Eles eram clientes do escritório que vocês trabalhavam? Não. Mas caiu no colo de vocês essa reclamação. Isso. E aí, daí que vocês pegaram a faca e o queijo. Atendimento é o problema? Então a gente vai resolver. Então, por mais que isso que eu acho, né, legal até para vocês explicarem para o pessoal que está assistindo. O pessoal pode ser da área de contabilidade, mas pode parecer que a gente só sabe muito do específico, do técnico, e a gente resolve, e ali mensalmente a gente emite as notas, faz o que tem que fazer, só. Mas olha aí um diferencial, né? Sim, exatamente. Se quiserem falar sobre isso. Não são só as conformidades, são humanos, né? A gente lida com pessoas. Exatamente. Praticamente aí a maioria dos clientes que a gente adquire a partir do momento que a gente abriu o escritório, né, de que veio de outros prestadores, a maioria da dor que a gente identifica e a gente tenta curar. Sim. É dor de falta de atenção, é um cliente que às vezes está abandonado e às vezes precisa de um contato humano ali para tirar as suas dúvidas e não tem, ou às vezes tem, só que não passa aquela segurança. Isso, demora. Exatamente. Às vezes é uma coisa mais engessada, né, que muitos escritórios acabam costumando ter. Não tem essa parte muito humanizada, né, que a gente tenta, né. Nosso escritório, nossa ideia mesmo é ter essa parte mais humanizada, de o cliente conseguir... Tá próximo. O cliente consegue falar com vocês, que são os donos, ou vocês têm um gatekeeper, assim, uma barreira? Vocês têm alguém que faça o atendimento e passa para vocês só quando virou bola quadrada? Quando é coisa muito difícil, aí vai para os diretores, para os donos. Sim, nós temos uma linha abaixo de nós de atendimento. Certo. Mas seguimos uma certa hierarquia. Mas o atendimento ele tem que ser excelente em todas as pontas. E se o cliente veio por vocês e já os conhecia, vocês têm essa exceção em atender? Vocês mesmo atendem alguns clientes mais especiais? Assim. Sim. A gente praticamente atende tanto do faturamento mais baixo do cliente, do pequeno empresário, tanto do empresário do maior. Então, são os donos e são acessíveis.
Também pode ser um grande diferencial. O que a gente acaba dividindo, né? Que a gente tem, como a gente trabalha como equipe, além de nós temos colaboradores também. Então, nossos colaboradores cuidam da parte de folha de pagamento, mas também ficamos acessível para esclarecimento de dúvidas. Parte de notas fiscais, temos pessoas encarregadas para essa parte. Então, o cliente, ele com a gente no escritório, então, eu preciso de uma emissão de uma nota fiscal, ele já vai ter a pessoa própria destinada para fazer aquela tarefa para ele. Sabe quem resolve aquilo. Isso, vamos vir com tal pessoa vai ser encarregada dessa função para mim. Então, mensalmente vai falar que essa pessoa ela vai fazer. Aí vai chegar pra gente como diretores. Pessoal, tô pegando um projeto grande, né? Onde eu vou ter uma elevação de faturamento, a gente precisa fazer um reestudo tributário para ver se é mais vantajoso a gente permanecer no simples ou em outra tributação, no lucro presumido ou lucro real. Tem que mudar. Aí a gente vai trazer isso para perto da gente, fazer esse estudo, fazer até uma reunião com o cliente para ver o que é mais vantajoso para eles. É verdade. Essa questão do atendimento, Thaís, ela nunca pode ser confundida. Eu acho que, embora a gente não seja aquela pessoa que coloca a mão na massa, eu acho que você não tem que ficar inacessível para ninguém. Sim. A gente sempre tem que aparecer, conversar. E a hierarquia existe no atendimento e nas tarefas. Tem alguns clientes, a característica de alguns clientes que preferem falar com os donos diretamente, né? E a gente não pode ser tão engessado, como vocês falaram, ou tão regrado de que não falamos. Algumas regras têm as suas exceções. Então, para um mimo ali, para atender, para agradar o cliente, a gente tem em qualquer segmento. Tem que ter esse acesso, ter esse relacionamento. Né? A gente não pode negligenciar o cliente, independente do cliente que for. E é uma coisa que a gente tenta buscar. Por exemplo, o mundo ele tá seguindo aí para digitalização, o que é maravilhoso, e para inteligência artificial, e para robotização. Isso é maravilhoso. Nossa ideia é usar essas ferramentas, essa digitalização, esse avanço que está acontecendo para o técnico, mas manter a parte humanizada na questão do atendimento, porque os empresários, as empresas têm empresários, têm donos, têm sócios, e essas pessoas são humanas, e elas precisam ser tratadas dessa forma, né? Tem que ter aquele atendimento humano, é uma coisa que nós acreditamos e tentamos manter. Não tem como separar, né? Isso a gente já falou em outros episódios. Não tem como, não dá para separar o pessoal do profissional. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? E foi daí que, inclusive, surgiu a oportunidade de vocês, né? Do atendimento, de vocês darem a atenção que o empresário, o cliente estava necessitando, sendo atendido por outra assessoria contábil. Então, acho que daí é fazer a lição de casa direitinho e com todos os outros clientes vocês aplicarem. A gente decidiu constituir o escritório, porque aquele escritório que a gente trabalhou foi aquele e foi o único. Então, aquele escritório pra gente ele foi mágico. Foi uma escola, foi realmente uma escola. Então, tudo que a gente opera, tudo que a gente faz, tem sempre um pé de lá. Foi aprendido lá. Mas, às vezes, uma situação melhorada por alguma ideia que vocês tiveram depois, ou alguma problemática vinda de algum cliente que vocês contornaram ali e começaram, com todos os outros a gente também pode fazer assim. Vocês conseguem lembrar de algum caso, assim, para contar pra gente? Além desse do atendimento, que já é um super exemplo, que fez com que eles abrissem a empresa, gente. Né? Sim. Algum outro cliente que trouxe ali uma problemática e a Aldan resolveu e dali em diante vocês perceberam que aquele problema, ou enfim, aquela dica, aquilo poderia também ser aplicado para os outros e virou ali uma oferta, inclusive, de vocês para esses outros clientes. Um caso aí de sucesso. Tem um maravilhoso. Inclusive, até dou a liberdade para os meninos me complementarem, se eu esquecer. Por favor, gente. Podem cortar, podem complementar. Esse cliente, a gente conheceu ele no escritório, mas ele acabou... No antigo escritório, mas ele acabou saindo de lá por dissolução de sociedade, teve um conflito de interesse, então ele acabou saindo. E quando a gente montou o escritório, o Dantas, que era mais familiarizado, ligou para ele. Falou, tô com a minha operação aqui, se você se interessar, entre em contato com a gente. Praticamente de imediato, ele já entrou em contato com a gente e falou, Léo, você é meu contador, quero você. Que legal. E a gente foi. Estava fidelizado. E a dor desse cliente é uma coisa, um estudo de caso muito maravilhoso pra gente.
Uma coisa que a gente idealizou, conversou, tirou do papel e fez acontecer. É uma empresa do ramo de aviação, né, táxi aéreo. É um ticket aí muito bom, um faturamento relevante. E ele estava no lucro presumido, né? Ele estava ali, pagava seus impostos sobre faturamento e ele pagava cerca aí de 350 mil de impostos ali mensais. Nessa média, disso para cima. E trimestralmente pagando esses impostos. Quando ele conversou com a gente e apresentou, ele falou, olha, eu estou pagando bastante imposto, confirma para mim se realmente é devido, se não tem uma forma de diminuir isso, fazer uma redução tributária. E eu também estou com um problema no meu balanço, estou com um prejuízo no meu balanço muito, muito massivo. E minha operação não faz isso, eu tenho dinheiro em caixa. Não tô conseguindo enxergar o porquê que na minha demonstração contábil não está apresentando esses números. E a gente pegou os números dele, sentou, estudou a fundo. Toda a operação do cliente, como ele trabalhava, toda a prestação de contas dele, né? Porque se você for pegar realmente a empresa, é uma empresa muito saudável. Onde ela tinha um caixa, ela tinha aplicações, então você pega uma empresa realmente saudável. E nas demonstrações a gente estava falando de um prejuízo astronômico na demonstração. Uma coisa que se a gente fosse pegar, o cliente chegava a perder até contratos por não ter a confiabilidade da parte contábil, né? Então, porque os novos clientes dessa empresa, muitas vezes pedem faturamento do ano anterior. É um requisito. Certo. E além do faturamento, eles pedem toda a demonstração na empresa, porque a demonstração que você mostra a saúde da empresa, se é uma demonstração real, fidedigna, você pega toda a real situação da empresa. E se é uma demonstração totalmente distorcida, quem faz a avaliação, né, uma empresa grande, até muitas SAs, né, potencial novo cliente. Pelo porte que eles trabalham, eles não conseguiam enxergar isso. Eles acabavam perdendo muitos clientes grandes. E contratos até de milhões que eles perdiam. E o cliente dizia que estava declinando com eles por causa desse problema, Sim. desse rombo, Sim. dizia? Sim. E ele não conseguia achar não estava fechando a conta. Isso, porque o que acontecia? A empresa era saudável, a empresa tinha caixa, só que a contabilidade não conseguia apresentar isso nas demonstrações contábeis. Não conseguia pegar todos os relatórios financeiros, os controles por aeronave, então não conseguia fazer essa separação. E com isso, tinha toda essa parte virada, né? Aí, da parte da redução tributária, Léo, eu quero que você explicasse. A gente entrou bem a fundo, entendeu a operação dele e pegou a fundo o operacional dele, né? Não é só pegar impostos, certificados e fazer uma coisa por cima. A gente entrou na operação dele por dentro, vendo tudo que ele paga, vendo tudo que ele recebe. E a gente montou um estudo para ele maravilhoso agora não consigo nem dizer quantas páginas tinha esse estudo. E a gente fez todo um diagnóstico. Era um relatório, né? É um relatório com toda a parte dele. Então a gente pegou a folha de pagamento e explicou. Olha, essas coisas aqui não estão de acordo com a convenção. Você está pagando menos aqui, deveria pagar mais. Está pagando mais, poderia pagar menos. Parte contábil, a gente viu cada linha do balanço dele e apresentou, falou, essa linha aqui não está correta, não condiz com a empresa, não condiz com o relatório da empresa. A gente fez toda uma auditoria, toda uma consultoria, apresentou nesse relatório e quando a gente entrou na parte fiscal, foi uma coisa assim que a gente ficou abismado. A gente muito discrepante? Mudando a tributação dele. Ele vinha dessa tributação desde 2018. Desde 2017, que a empresa inaugurou, perdão. E desde 2023 ele estava no lucro presumido. A gente fez um estudo, fez uma viabilidade para mudar para lucro real. Entrando nos números a fundo e mudando para o lucro real, ele teve uma redução em 2024, e a gente está acompanhando, de 80% de redução. Uau! É muita coisa. É muita coisa. Carga tributária. Isso foi recente, tá? Isso foi março. Março de 2024. E como a gente estava em cima de prazo, foi trabalho que era noite. Prazos das instituições que vocês têm que prestar as contas dos impostos. Isso. Essa mudança de regime, ela é feita ali a partir do pagamento do primeiro DARF. Ah, sim.
que acontece em abril, né? Quando fecha o primeiro trimestre, é apurado o DARF, e se ele pagasse o DARF do lucro presumido, não ia ter, ele ia ter que pagar. Ele ia continuar presumido para o ano todo. Exatamente, então ele ia ter milhões aí em impostos que não é devido. Então vocês, aproveitando esse gancho, vocês diriam uma dica, uma sacada, que se você está em dúvida se vai mudar ou não de categoria do seu CNPJ, é muito importante que no primeiro trimestre você converse com a sua assessoria ou converse com os meninos da Aldan, né? Que a gente vai colocar o arroba deles, a Aldan, a assessoria Aldan Contabilidade. Aldan Contabilidade, anota aí Aldan Contabilidade. Sem compromisso, vocês podem consultar se tem como melhorar aí a parte fiscal, a parte contábil da sua empresa. Então, essa dica, pegando esse gancho, para depois a gente voltar para o caso, o final, que foi o sucesso, deve ser a melhor parte. O primeiro trimestre é o momento de se decidir, vou migrar ou não da categoria de CNPJ. Mudança ali do quarto trimestre do ano anterior até o primeiro do primeiro trimestre ali. Então, assim, lá em novembro, dezembro e janeiro ali é crucial para uma decisão. É uma coisa que muito empresário tem, uma dor até todo mundo que empreende normalmente, é aquele medo de crescer, medo de mudar uma tributação, aquele risco, e nem é tão assustador assim. Nesse caso, ele economizou 80%. Ele mudou, na visão rasa e na visão leiga, ele vai mudar do presumido para o real, ele vai pagar muito mais imposto, ele vai ter muito, né? E aí a gente viu que reduziu. Muito longe, a operacionalização dele foi a mesma. O que mudou foi o nosso trabalho, porque assim, são novas declarações, são novas obrigações. Conformidades mudam. E assim, isso é trabalho nosso, e normalmente quando você busca uma contabilidade, você terceiriza esse serviço, a responsabilidade é toda nossa e fica no nosso peito. E a gente abraça e toca da melhor forma possível. Então a gente tenta deixar o empresário ali, o sócio, objetivo. Fala assim, você é bom nisso, você é bom em prestar um serviço, você é bom em vender, foca naquilo e faça maximizar. Deixa essas obrigações. Seja bom no seu nicho de negócio. Esquece a parte fiscal Exatamente. E contábil que a gente resolve para você. Sim. É verdade, Thaís. A Aldan, ela foi constituída com esse objetivo. A gente ajudar realmente o empresário. E dentro do case que o Léo comentou, é o nosso, vou colocar aqui o nosso case de maior sucesso até agora. Ele tem por causa dos números expressivos, né? Exatamente. Você está falando aí de uma economia de milhões ano. Então, assim, acho que eu vou falar por mim, acho que também posso estender a eles. A gente teve uma satisfação pessoal com esse trabalho. Claro que a satisfação monetária ela é interessante, mas é uma consequência de todo a dedicação, o trabalho, a dedicação. Então, foi uma satisfação pessoal nossa na época. Inclusive, comemoramos, né? Sim. A análise desse relatório, quando vocês apresentaram para esse dono da empresa de táxi aéreo, e apresentaram como ele ia reduzir os custos e acharam um buraco onde estava dando déficit no orçamento dele, ele estava lucrando e não conseguia ver isso. Foi a batida de martelo para ele contratar a Aldan e virar cliente de vocês? Na verdade, não. Quando a gente fez todo o processo que a gente comunicou que eu estava com o escritório já constituído, consequentemente ele já fez a transferência para a gente e conversando, Léo, eu tô com esse problema, a gente pode fazer toda a análise para poder fazer a troca de tributação. Então, consequentemente, ele já transferiu a empresa para nós, né? E nisso, após a transferência, porque precisamos de todas as informações para conseguir chegar com esse relatório, toda a parte contábil, fiscal. E após essa transferência, a gente depois, mais ou menos um mês, a gente conseguiu apresentar todos esses relatórios para ele. Então ele ficou impactado com isso quando ele viu. Ele teve mais certeza ainda que fez um ótimo negócio em mudar a assessoria contábil. Ele confiou primeiro e ainda bem que a gente conseguiu entregar a altura depois. Sim. Como a gente já trabalhou com ele lá em 2017, ele já tinha essa confiança no nosso trabalho. Então ele falou, Léo, assume, faz o estudo, tô transferindo e você me apresenta aí o que você decidir, tá decidido. E a gente montou todo o estudo e passou para ele. E foi maravilhoso, né? Foi uma coisa muito boa, né? Igual o Lucas falou, uma satisfação pessoal, não só monetária, de ter feito um estudo tão bom e ter chegado num número muito expressivo de redução tributária. Isso foi maravilhoso. Até que a gente guarda esse relatório lá até hoje como nosso
Coloca nos pedestal. Estrelinha dourada. Virou objeto do Museu da Aldan. É verdade. De ficar na bancada da Aldan com uma plaquinha. Sim. Fora esse, a gente teve uns outros estudos de caso, algumas outras reduções tributárias, né? Mas questão quantitativa, essa foi a maior, né? Atualmente a gente fez uma redução tributária no segmento de autopeças também, né? Trabalhando com uma parte de troca de tributação a princípio nesse primeiro ano, né? Do Simples Nacional pro lucro presumido, né? E, consequentemente, outras empresas também do mesmo segmento. Então, essa análise acaba sendo muito grande para o empresário porque ele impacta diretamente no caixa, né? Às vezes é um valor Pagar menos imposto? Pagaram menos impostos. Às vezes é um valor que eles estão passando para o governo que eles poderiam estar reinvestindo na própria empresa, né? Então, ou lucrando, colocando no caixa, fazendo expansão em negócios, até mesmo aperfeiçoando o seu próprio negócio. Certo. Então, isso que é legal dessa parte da análise tributária, que você consegue fazer essa redução. Pelo que vocês conhecem do mercado, é muito habitual isso? Não, é só o café com leite ali, o pão, o crucial que é feito pelas assessorias de contabilidade, só o do mensal, o diário, e isso não é muito oferecido para os clientes, então acaba sendo um diferencial como consultoria mesmo, e não só, né? Voltando no começo da entrevista, você pegar o mercado São Paulo, o mercado até nacional, existem algumas contabilidades que não atendem outros regimes. Presumido ou real, por exemplo. Elas se limitam a atender só presumido? Isso. Até porque a empresa de táxi aéreo ela estava até agora no lucro presumido por uma questão de comodidade. Então realmente, eu não vou falar que é pouco oferecido, mas não é tão oferecido quanto deveria. Certo. Não é uma prática. É porque muitos escritórios eles estão preocupados mesmo com empresa assim, do Simples Nacional, né, que tenha todo aquele cotidiano normal. Que os próprios contadores não precisam investir em conhecimento, em equipe técnica, em estudos para conseguir atender toda a demanda de um lucro real. Então, muitos escritórios eles só trabalham com empresas do Simples Nacional, porque é aquela mesma demanda. Eles não têm o conhecimento, toda a técnica para poder trabalhar com novas tributações e fazer a apresentação dos estudos tributários, igual fazemos no escritório, né? Sim, então, grande diferencial, sim. O que a gente acaba vendo muito na Aldan é isso, a gente coleta clientes por fora do escritório e a segmentação, o contador hoje ele está preocupado em fazer o quê? Em fazer a apuração da empresa, somente. Não ter uma coisa mais aprofundada. Esse agora... Que é trazer soluções e mostrar para o empresário que não entende de contabilidade, de impostos e de fiscal, porque o nicho dele, por exemplo, é uma autopeça, o nicho dele é táxi aéreo, e aí vocês são um braço e dão essa visão, esse insight para ele de que aqui dá para melhorar, você não precisa ficar pagando tudo isso. Sim, por exemplo, Thaís, a gente tem um ano e... Tá caminhando para 1 ano e 5 meses de escritório agora, e a nossa fonte de entrada de clientes aconteceu muito por indicação. Então, de todos os clientes que entraram de maio de 23 até agora, acho que 85% deles foi reclamando do prestador anterior. Exatamente. Então, nesse quesito, a gente acabou ganhando muito espaço. O que fez vocês abrirem foi essa dor, reclamação do escritório anterior. Então, meio que essa característica, né? Vocês acabam vibrando para o universo isso trazendo. Com certeza. Essa característica. Bom, são modelos de negócio, né? Tem escritório que prefere trabalhar com segmentações de empresa. Porque fica numa zona de conforto. Você faz mais do mesmo, isso em todos os segmentos. Você fazendo mais do mesmo, você fica bom em determinado assunto. Sim, mas aí você fica só naquele assunto, num cabresto, só naquele tema. Porque se a pessoa acha que sair da contabilidade, ela vai fazer o que quiser sem a necessidade da autoatualização, essa pessoa está fadada ao insucesso. E aí acontecem casos como esse. A gente está falando desse, mas existem diversos outros. Incontáveis, né? Então, a dica que vocês diriam, aproveitando esse caso, essa situação, dica que vocês diriam para o empresário que não tinha pensado ainda, olha, eu tenho que perguntar especificamente algumas coisas para o meu contador,
porque eu tô só fazendo o arroz com feijão todo mês. A dica que vocês dariam, fazer o empresário pensar e questionar a sua assessoria para testar se realmente onde ele está sendo atendido, está sendo bem atendido, ou não, dá para conversar com a Aldan e talvez cotar, fechar com eles. Qual que é a dica? O que, né, tecnicamente falando, o que o empresário tem que pensar, raciocinar e questionar do seu contador para ver se realmente o contador vai dar esse apoio, essa consultoria, essa assessoria necessária, ou ele vai responder de uma forma insuficiente e aí isso desperta no empresário que, tenho que procurar no mercado alguma outra contabilidade que vai me atender melhor. Eu vejo alguns gatilhos, né? Por exemplo... Pra gente que é empresário, enfim, que é leigo, que não é da contabilidade, o que tem que questionar, o que tem que me despertar, o que tem que me incomodar e eu perguntar. Exatamente. O empresário ele vai ter que perceber algumas coisas. Por exemplo, eu tenho dificuldade para tirar minhas dúvidas. Eu estou pagando mais de 20% de imposto. Anotem. Eu tô, por exemplo, minha margem é muito pequena. Eu tiro muita pouca margem. Por exemplo, a minha margem é 10% no final. Talvez se você esteja no Simples Nacional, você esteja no lucro presumido. Talvez você não esteja na melhor tributação. Então, a gente recomenda. Tem fácil acesso ao contador. Conversa com ele. Então, um dos casos é esse. Eu tô achando que no final, no líquido do final total, minha margem está muito baixa. Exatamente. A margem baixa, que pode ser uma margem baixa, isso depende do segmento, mas esse 10% já é um sinal de alerta. Exatamente. Tá muito baixo. Pro comércio em geral, ou para quem revende, ou até mesmo para quem produz, tem que entender. Normalmente essas pessoas têm muito número, né? Então o empresário ele sabe o seu número, ele sabe a sua lucratividade. Esse número ele tem na cabeça dele. O que pega, às vezes, é um cara no Simples Nacional que está acomodado e acha que o Simples Nacional, pelo nome, é simples. E talvez não seja. Talvez você... Na nossa linha de raciocínio é como uma escada. Se eu sou do MEI e vou para o Simples Nacional e depois vou para o presumido, como é uma escadinha, eu falo, aqui eu pago menos. É uma cultura popular, isso é verdade. É uma cultura popular, é isso que tem que desmistificar e vocês, especialistas, explanarem pra gente, porque o pulo do gato pode ser o contrário. Longe disso, longe de você, por exemplo, eu faturo até 4.800.000, eu tenho que ficar no Simples Nacional. Nem sempre. Nem não sempre é obrigatório, nem sempre não é obrigatório, optativo. É optativo e nem sempre é mais vantajoso, porque o Simples Nacional tem as suas alíquotas de progressão por faixas de faturamento e às vezes o imposto que você paga dentro do Simples Nacional não compensa nem no próprio presumido. E às vezes o empresário com esse medo, achando que tem esse limite, eu faturo até 4.800.000, então eu sou obrigado a ficar no Simples Nacional. Nem sempre. Você pode ir para um presumido, você pode ir para um real. Se sua margem for baixa, você paga no lucro real, às vezes você paga muito menos impostos do que você no próprio Simples Nacional. Em muitos casos, Thaís, a gente, como contador, consegue identificar. Então, a gente, ao invés de esperar o cliente vir pedir alguma esse é um diferencial da Aldan, essa proatividade. Normalmente, que acontece no mercado? A demanda vem do empresário em pedir para vocês migrarem. Vocês, digo, a categoria de escritórios de contabilidade. Aí você pode falar pra gente melhor, que é uma das práticas da Aldan, que é vocês indicarem essa solução, esse outro caminho, porque vocês já fizeram essa análise proativamente e aí vão sugerir, vão mostrar números. Vou simular aqui com você, Léo. Se a sua empresa que fatura tanto... Então, conta um pouco pra gente, explica pra gente disso. Muitas vezes a gente consegue identificar que uma suposta troca de tributação pode ser mais benéfica. Todo final de exercício, esse ano ele a banana engolindo o macaco. A gente sempre seleciona ali um escopo de 4, 5, 6 clientes para a gente, de repente, estudar para ver se outro regime compensa. Às vezes sim, às vezes não. Mas isso aí, às vezes, pode partir da gente também. Normalmente a gente sempre faz esses estudos ali, né, com clientes que tem uma atividade mais diferenciada e a gente já faz esse estudo, a gente monta o estudo a nada, né, praticamente a gente não é um trabalho extra que a gente cobra, já está incluso na nossa prestação de serviço. E a gente apresenta, fala, se você mudar de tributação, você vai ter uma redução tributária aqui.
O que pode acontecer é, vamos mudar a forma que você faz os pagamentos, vamos mudar ali a forma que você recebe, mas são diferenças ali praticamente ínfimas para o empreendedor. Às vezes é mais organização, é mais uma forma de fazer ali um financeiro e acaba gerando um valor monetário para o próprio empresário. E isso é maravilhoso. Uma das coisas que pode acontecer também, até uma outra dica para empresários, fechei um projeto grande. Conversa com o contador ou nos procure para conversar. E a gente faz todo esse estudo, porque às vezes você pega um projeto muito grande ali que vai além do seu faturamento corriqueiro. Às vezes, né, esse projeto pode mudar a forma dos seus impostos de ser... Às vezes, se eu pegar esse projeto aqui, o Simples Nacional não vira mais compensatório, ou às vezes o presumido já não encaixa muito bem. E são formas ali do empresário ele perceber, ter essa virada de chave para ele ir atrás desse planejamento tributário. Coisas que, se fosse nossos clientes, a gente já estaria ligado, né? Já estaria ligeiro para procurar, já para conversar. Mas se está com outro prestador, conversa, né? Aí não tem muito o que fazer. É verdade. Eu falo que a gente sempre seleciona um grupo de 5 ou 6 clientes, porque é aquele pessoal que a gente tem todos os números. E confia em todos os números. Agora, tem cliente que a gente não consegue ver por causa de sonegação. E por causa de outros apontamentos aí que a gente não consegue realizar um estudo realmente profundo e assertivo para ele por conta de alguns detalhes. Esse foi um grande diferencial. Para a gente caminhando aí para um final, além da gente novamente divulgar, tem o Instagram de vocês, Aldan Contabilidade. Sim. E o de cada um, como que é se a gente quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que é o seu? O meu é o @AlvesLucas. E o seu? Leo.dantas, com 2 As. O meu é leof.alves. E o principal, que é o... E o principal é @Aldan Contabilidade. Se vocês quiserem deixar uma consideração final aqui para nós, ou uma dica, e aí relembrando, que eu acho que é muito importante, a gente não separar o pessoal do profissional, algo que vocês querem praticar na vida pessoal, reflete para a empresa de vocês, para a consultoria de vocês, e deixar essa dica para os nossos espectadores, para os nossos empresários que estão nos acompanhando, para pegar realmente, para aprender com os sucessos de vocês e aprender com as cabeçadas de vocês. Esse é o nosso principal objetivo aqui do PodBackst. Com certeza. Bom, somos 3 jovens empresários que estamos focados ali no crescimento pessoal e profissional. A gente, modéstia à parte, né? A gente sempre estuda, se profissionaliza. É uma profissão que não dá para deixar de lado, é uma coisa que precisa de um constante aprendizado. E a gente, o que pode esperar de nós, né? São pessoas engajadas, ambiciosas no bom sentido, e que quer fazer o melhor serviço, a melhor prestação, a melhor consultoria. E ninguém até hoje se arrependeu de ter nossos serviços, né? E nunca vai acontecer. Você pode ter certeza. Com certeza. O sucesso do cliente de vocês cascateia pro sucesso da Aldan. O sucesso do nosso cliente são o nosso sucesso também, né? Com certeza. Esse é um pilar, né? Muito obrigada, meninos. A gente está encerrando mais um episódio. Vamos lembrar também e agradecer o nosso patrocinador, o Escritório Generalista de Advocacia da Thaís Araújo. A gente agradece. Aqui vocês também podem ver o @ Thaís Araújo, do Escritório de Advocacia, o Escritório de Direito. E, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aqui nos nossos comentários, a gente responde para vocês. Ou entrar nas redes sociais dos meninos, a gente também... Eles vão responder para vocês as demandas. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço mais uma vez a presença, o interesse e que vocês aceitaram a vir contar aqui um pouquinho para a gente, para o nosso público, porque esse é o objetivo do PodBackst. A nossa assessoria é ser uma extensão da sua empresa, porque você é bom no seu segmento, no seu nicho, e toda a sua energia tem que ser focada nisso, no que você já é especialista. Então, deixa as outras áreas, a contabilidade, o direito, a área de processos, o fiscal, deixa que as outras empresas cuidem, que você tenha a segurança que está bem assessorado
em todas essas outras áreas, para que você foque e só se preocupe no que é o segmento do nicho da sua empresa para faturar. Obrigada mais uma vez por chegar até aqui no final com a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada, meninos. Obrigado. Espero vê-los mais vezes aqui, a gente trazendo outros assuntos. Pode dar dica aí do que você quer saber de contabilidade, que eu trago novamente a Aldan para responder para vocês. Com certeza. Obrigada, Lucas. Obrigada, Um Léo. Obrigada, Obrigado. Leonardo. Obrigada, gente.